Boa tarde a todos, eu sou o professor José Washington, sou especialista em cardiologia e clínica médica e vou estar aqui com vocês para administrar algumas aulas referente ao curso do Revalida para vocês na área da cardiologia, com o intuito de aperfeiçoar o conhecimento de vocês, bem como também o aprendizado teórico prático de todos nós. Tá? As aulas são divididas por módulos na cardiologia e vários temas atuais de relevância serão aplicados. Entre eles, o primeiro a ser citado hoje, fala-se sobre dor torácica. A dor torácica é uma das mais frequentes apresentações que o paciente refere para nós em caso de urgência, emergência, até mesmo a nível ambulatorial. Nós temos que saber bem diferenciar porque é uma dor que muitas das vezes se assemelha a várias patologias, tá? Muitas das vezes o paciente não apresenta uma queixa específica e formal em cima da patologia referida e que fica muitas vezes determinando exames para se realizar o diagnóstico. Mas a apresentação clínica, saber a semiologia e a propedêutica da dor torácica é fundamental para se fazer uma abordagem inicial com mais precisão. Perfeito? Vamos falar então em dor torácica. Tá? O tórax em si, ele possui uma configuração anatômica que todos conhecem, lá, desde a grade costal, com as estruturas presentes dentro da caixa torácica. Vocês vejam que temos o parênquima pulmonar, os arcos costais, os vasos do mediastino, vaso da base, e o coração em si, com as suas correlações pulmonares, osteomusculares e também a nível pulmonar, a parte brônquica e vascular que nós podemos visualizar. Dor torácica, como eu disse, de essencial importância para um conhecimento e um aprendizado. Vocês vão ver que muitas internações são desnecessárias, muitos pacientes são dispensados, porém com casos graves, simulando até mesmo uma síndrome coronariana aguda, como o IAM, e a mortalidade por pacientes dispensados também está associada a uma alta efetividade. Por isso é importante saber diagnosticar e saber ter uma conduta precisa. Dor torácica é um dos sintomas mais comuns nos serviços de emergência, de ambulatório e de cardiologia na clínica geral. Tá? Nem sempre, como eu disse com vocês, o sintoma vem explícito, vem nítido. Ele é referido como uma dor, às vezes a queixa de sensação de pressão ou desconforto torácico. Eu comecei na introdução dizendo, muitas das vezes o paciente não refere para vocês um sintoma específico, tá? Vai te induzir a perguntar para ele e a chegar ao teu conhecimento em si. Aqui nós vamos relembrar a parte fisiológica da dor, né? Os mecanismos que regulam a dor, desde o córtex, do tálamo, da medula e dos gânglios simpáticos que chegam até as vias do coração, eferente e aferente, levando então a sensação e a percepção de dor. As estruturas que nós temos que saber, a dor torácica, na dor torácica, existem vários órgãos que podem produzir. Então, uma dor no peito não é exclusivamente de ser um coração doendo. Não. Eu posso ter órgãos a nível subdiafragmático que irradia a dor ou que refere a dor. Tipo, estruturas do estômago, do duodeno, do pâncreas, da vesícula podem ter dor que referidamente pode irradiar para o tórax e dar um diagnóstico totalmente diferente do habitual. Dor localizada na parede torácica e no pescoço, tá? Eu posso ter inflamação nos músculos do tórax, uma irritação nos nervos, tá? Uma inflamação nas articulações costocondral, uma alteração na pele, alteração a nível cervical. Posso ter uma dor neuropsicogênica, muitas das vezes associado a transtornos de ansiedade, tá? Ou transtorno ansioso depressivo, e por si só também, aí temos dores de causa intratorácica. Como eu disse, não especificamente ser somente do coração. Eu posso ter um processo inflamatório a nível de aorta, de artéria pulmonar, de árvore traqueobrônquica, na pleura, no mediastino, no esôfago ou até mesmo no diafragmático. Tudo vocês devem saber que tem uma correlação anatômica conforme o raio-x e conforme a anatomia mostra para nós em tempo hábil.
Objetivo da dor torácica. Como é que nós vamos avaliar esse paciente com um objetivo específico? O objetivo é não deixar aquilo que na inicial slide eu mostrei, internações desnecessárias, altas errôneas, tá? E riscos iminentes. Então vamos reduzir as perdas diagnosticadas, avaliar e agilizar o diagnóstico desde o seu início de tratamento, evitar internações desnecessárias e fazer um registro correto de dados, principalmente nas enfermidades que acometem a doença cardiovascular de origem isquêmica. Nós temos um protocolo a seguir. Eu não gosto desse termo protocolo, mas é o que se fala muito, tá? Mas não é o meu habitual de falar. Nós temos uma rotina semiológica, propedêutica em si, onde, para fazer um diagnóstico diferencial da dor torácica, nós temos que ter uma abordagem inicial, colher bem a história clínica do paciente, muitas das vezes difícil, tá? Porque ele mesmo não vai referir, ou ele está com dor, ansioso, ou ele não consegue te explicar explicitamente o sintoma que ele tem. Mas tem muitos que conseguem explicar e ajuda bastante. Aí vai o conhecimento do profissional. Então a história é fundamental. O exame físico, examinar toda a parte propedêutica do exame físico do tórax, inspeção, palpação, percussão e ausculta devem ser realizados em todos os pacientes, inclusive a palpação dos pulsos periféricos, que são os carotídeos de membros superiores radiais e de membros inferiores, femoral, poplíteo, tibial e também a nível abdominal, a palpação abdominal, ver se tem alguma pulsação, alguma massa pulsátil a nível do abdômen, que pode ser uma patologia de origem aórtico-vascular. Tá? Os métodos que a gente pode usar, além do exame físico, que é fundamental, vem os exames complementares. Tá? Então aí podemos ter um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, um exame fácil de abordagem inicial, geralmente disponível em grandes ou pequenos, ou até muito pequenos atendimentos ambulatoriais de emergência ou eletivo, tá? Sempre um paciente com dor torácica deve ser avaliado com eletrocardiograma, raio-x de tórax, posteriormente ao exame físico e a história ser primariamente abordada. Mas temos exames que podem ajudar, diante das queixas clínicas, a complementar e firmar seu diagnóstico. E aí a gente tem uma terapêutica inicial, uma abordagem inicial que possa diminuir a probabilidade de riscos iminentes e complicações e também uma abordagem definitiva propondo um tratamento. Na história clínica, nós tem a história da doença, tá? Com toda a sua semiologia da dor, tá? Interrogar o paciente ou seu familiar, se possível, sobre os fatores de risco para doenças assim persistentes. Exemplo, você chega um paciente com uma dor torácica que tem uma característica de ser isquêmica, você vai interrogar a idade do paciente, se ele é hipertenso, se ele é diabético, dislipêmico, se ele é tabagista, se ele é sedentário, se ele tem história familiar de doença coronariana, entre outros. Você vai pegar um paciente com uma dor torácica que não tem características de ser cardíaca, muito menos isquêmica, é uma dor torácica ventilatória dependente, muitas das vezes você deve perguntar se ele faz esse esforço repetitivo, se é um paciente que fica em muito tempo em posição sentada, como é que é a posição da avaliação da coluna, como é que ele tem. Um paciente com uma dispneia que pode apresentar associado a uma dor torácica, deve-se interrogar se esse paciente tem algum antecedente de inflamação traqueobrônquica ou mesmo pleuropulmonar ou pulmonar. Pode ser um paciente tabagista, um paciente que trabalha em meio que tem contato com substâncias irritativas. Então, tudo isso deve ser interrogado para esse paciente. Os antecedentes pessoais faz parte fundamental da história da doença atual associado ao exame físico. E os hábitos de vida que ele tem, se ele é sedentário, se ele fuma e outras exceções que ele pode ter. O exame físico, você deve avaliar o paciente no geral, tá? Anamnese com uma ictoscopia objetiva e também exame físico específico para avaliar o aparelho cardiovascular. Como eu disse, inspeção, palpação, percussão e ausculta e exame físico dos pulsos carotídeos, radiais, femorais, abdominais e poplíteos. Toda dor torácica ela é caracterizada semiologicamente pela sua irradiação, intensidade, fatores de melhora, fatores relacionados com o tempo, tipo duração, frequência, recorrência, relação circadiana e que possa ter também sinais e sintomas e gestos associados.
Vocês lembram daquelas posições antálgicas da dor, tá? Lembre-se que a dor, ela tem um início, um fator desencadeante, um fator de melhora, tá? Um fator recorrente ou não, o tipo da dor, se ela irradia para algum órgão específico, se tem sintomas associados, tem dispneia, tem fadiga, o que ele pode ter? É uma dor ventilatória dependente? Não é ventilatória dependente? Tudo isso que vocês sabem na característica da dor que deve estar presente na tua investigação. Não somente chega lá, uma dor torácica e para por aí e sai pedindo exame sem nenhum diagnóstico específico. A dor torácica, ela é classificada em causas traumáticas e não traumáticas, causas cardiológicas e não cardiológicas. Bom, as causas podem ser da etiopatogenia na própria parede do tórax, na pleura, nos pulmões, no pericárdio, no coração, nos vasos do mediastino, tá? No esôfago, no diafragma e em outros órgãos adjacentes. Por isso a importância de pesquisar a característica semiológica na anamnese e no bom exame físico. Lembrar para pedir sempre ao paciente para localizar a dor com a área na mão de queixa, tá? Fazer inspiração e palpação no local para ver se tem algum fator que se assemelha à dor ou é uma outra causa não específica. As causas de dor torácica, nós temos dor torácica de causa por doença coronariana, podendo ter ou não obstrução nas artérias, de causa valvular, de cardiomiopatias, de pericardite, dissecção e aneurisma dos vasos da aorta, prolapso da válvula mitral ou da válvula aórtica ou da válvula tricúspide, tromboembolismo pulmonar e hipertensão pulmonar. Dor torácica não quer dizer somente coração, pessoal. Dor torácica tem vários órgãos que, diante da sua característica clínica, vão te induzir a um diagnóstico. Então, eu posso ter uma dor torácica de origem coronária, tá? Isquêmica dita, de origem valvular, não característica de isquemia, por uma cardiopatia, por uma pericardite, por uma doença de válvula de artéria aorta, por um tromboembolismo pulmonar ou até mesmo uma hipertensão pulmonar. Nós vamos abordar uma dor torácica, tá? Então, o que nós temos que saber? Toda a história da dor, o exame físico do tórax e a semiologia da dor. Dor de origem cardiovascular pode ser cardíaca isquêmica ou cardíaca não isquêmica. Porém, eu disse que no tórax existem outras estruturas que produzem a dor, ou estruturas adjacentes que levam também a ter uma dor que se irradia para o tórax ou estar referida no tórax, tipo de origem gastrointestinal. Quem já não viu paciente apresentar um quadro de doença péptica ulcerosa ou esofágica ou cólica biliar ou exclusivamente gástrica e tem uma dor que irradia para o tórax e assusta o paciente. O paciente tem dor, tá? E tudo chama atenção porque vai para a região do tórax, é onde mais dá agravamento. Tudo se pensa em infarto, não necessariamente é isso. Nós temos as dores de origem neuromusculoesquelética. Então o paciente pode ter uma inflamação na articulação costocondral, tá? Chamado costocondrite, chamado síndrome de Tietze, tá? Um trauma, né? Ou um esforço repetitivo na parede do tórax, pode ter uma radiculopatia, que pode levar a essa dor, tanto torácica quanto cervical, tá? Ou ele pode ter mesmo ter uma artropatia no ombro, que vai dar uma dor referida. Então, não especificamente toda dor torácica é somente de origem cardíaca. Volto a repetir. A dor torácica pode ter de causa torácica respiratória. O paciente pode ter pneumotórax, espontâneo ou traumático, ter um processo inflamatório, uma mediastinite, pode ter um processo inflamatório na pleura, uma pleurite, ou até mesmo um processo expansivo neoplásico, como um câncer a nível intraparênquima pulmonar, que pode expandir e levar à compressão das raízes e causar a dor. Outra causa da dor torácica é a psicogênica, é a dor que não vai ter nenhuma correlação com nenhum órgão envolvido citada nesse momento. Esse quadrinho aqui é um quadro bem específico para vocês, para ver o tipo da dor que o paciente tem, tá? Então eu tenho, por exemplo, uma síndrome isquêmica. Vamos fazer um diagnóstico diferencial.
Como é que é uma síndrome isquêmica? Uma dor torácica cardíaca de origem isquêmica. É uma dor em opressão, angústia, perto ou constricção. Localização precordial e reto external. Quanto tempo ela dura? 5 a 15 minutos. Desencadeantes. Tem fatores desencadeantes? Tem fatores de melhora? Tem outros sintomas associados? Tudo isso você deve abordar quando o paciente apresenta esse sintoma. Quer ver um outro quadro? Uma dor de origem péptica ulcerosa. Ela é em peso, em queimação de localização epigástrica que dura horas, associada a jejum ou alimentação, com melhora o uso de antiácidos ou alimentação e pode ter um aspecto em cólica. Então este quadro eu fiz justamente para vocês gravarem, tá? E terem em mente quais são os principais aspectos clínicos, as principais apresentações clínicas que essa dor torácica pode aparecer em várias situações. Aqui está resumido o outro quadro. Quem não gostar daquele primeiro quadro pode se afirmar nesse segundo. Basicamente é o mesmo relato de diferenciação clínica entre as dores. Tá? Dando uma sequência, o mesmo quadro. Uma caracterização semiológica da dor vai por topografia. Então nós podemos ter dor de origem abdominal, external, epigástrica. Tudo vai dar uma manifestação clínica com referida irradiação da dor para o membro ou estruturas adjacentes. O sintoma clássico de um paciente com dor. Lembre-se que eu interroguei em slides anteriores posição antálgica. Então ele vai mostrar para você o que ele está sentindo de dor. A dor dele vai ser localizada e que já vai te dar um indício se aquela dor tem uma relevância clínica na queixa ou não. O que a gente tem importante? Dor torácica frequentemente está envolvida em pacientes de todas as idades, desde criança até adulto. Tem várias causas, as psicogênicas e as não psicogênicas. Mas a principal causa de dor torácica no mundo, tá, são de origem cardiovasculares. E o Brasil acompanha a situação de apresentação clínica do Ocidente, principalmente a nível dos Estados Unidos, com grande frequência de morte envolvida por dor de doença torácica, tá, de causa isquêmica. Então é importante saber que a dor torácica tem uma grande apresentação na forma cardíaca isquêmica, porém ela nunca é sempre cardíaca isquêmica. Lembre-se disso, mas a grande apresentação é de cardíaca isquêmica. Quando a gente vai avaliar um paciente com dor torácica, a gente, através da semiologia, tá, através da queixa do paciente, a gente vai saber qual é a origem dessa dor. No caso da dor torácica cardíaca de origem isquêmica, ela tem características específicas disso, que vão te dar certeza do diagnóstico, tá? Pode ter características prováveis e pode ter não prováveis e definidamente não prováveis. Então, quando nós tivermos um paciente que é a idade de 50 anos, ele tem histórico familiar ou não, ele tem dislipidemia ou não, ele é hipertenso ou não, ele é pré-diabético ou não, ele tem tabagismo ou não, ou ele pode ter tudo, ou fatores associados, fatores clássicos de risco para a doença cardiovascular, a dor dele vai dar um diagnóstico para você. Dor isquêmica, dor cardíaca de origem isquêmica, ele é aperto, opressão, sufocação, pode às vezes ser em queimação ou peso, tá? Desencadeada pelo esforço físico, dura entre 5 e 15 minutos e melhora ou com parar de esforço ou com uso de medicações específicas. Aí nós vamos ter, se o paciente tem características, todas elas envolvidas, tá? Ela é definitivamente isquêmica. Caso contrário, ela entra nessa lista que vocês estão vendo no slide a seguir. Bom, pessoal, então vamos dar sequência, continuando sobre a triagem da dor torácica. Nós falamos aí brevemente, né, ou talvez mais especificamente, sobre os vários diagnósticos diferenciais que a dor torácica apresenta, tá? Dentre elas patologias cardíacas e não cardíacas. E a partir desses slides nós vamos tópico a tópico explicar bem resumidamente o que é uma dor de origem cardíaca, no caso isquêmica ou não isquêmica, e outras dores que possam estar envolvidas na dor torácica.
Vamos começar pela dor torácica cardíaca de origem isquêmica, que gera a doença cardiovascular, que é uma das principais complicações no mundo ocidental, tá? A causa de origem, morte por causa de origem isquêmica, tá? Principalmente a nível dos Estados Unidos, e o Brasil vem acompanhando esses índices com alta taxa de mortalidade por doença isquêmica, assim relacionados com os fatores de risco. Quando nós temos uma dor torácica de origem cardíaca isquêmica, a gente consegue fazer, através da anamnese, tá? Através da propedêutica, um diagnóstico clínico dela. Então, nós vamos definir ela como angina. Angina é uma sensação de dor torácica, tá? No caso, angina pectoris, tá? Angina é dor, mas angina pectoris é uma dor torácica localizada no precórdio, região anatômica que se encontra o coração e que apresenta características semiológicas específicas. Ela pode ser em aperto, em opressão, em sufocação, clinicamente. Pode se apresentar como em queimação, em pressão a nível epigástrica, em queimação, a nível impressão a nível torácica ou até mesmo em queimação a nível epigástrica. Mas basicamente ela é em aperto, opressão, sufocação, principalmente. Repito, pode ser desencadeada por tipo queimação ou pressão. Surge quando eu faço esforço físico ou estresse emocional, dura entre 5 e 15 minutos, alivia com cessação de esforço físico ou com medicamentos que usam para tratar a dor. No caso, os nitratos de origem sublingual. Essa dor ela pode estar associada à fadiga, à dispneia, a palpitações, à tontura, a vertigens, até mesmo síncope, dependendo da gravidade. Esses são fatores associados. Quando eu tenho isso, eu tenho uma dor definitivamente anginosa. Então, é a dor que tem duas características. Então, ela tem o tipo da dor, tá? E a duração ou fator desencadeante da dor. Aí, se eu não tiver duas dessas características, eu posso classificar elas como provavelmente, no caso anginosa, provavelmente não anginosa ou definitivamente anginosa, não anginosa, tá? Que vai apresentar características que se assemelham ou não ao clássico da angina pectoris. Dor em aperto, opressão, sufocação, que dura 5 a 15 minutos, desencadeada com o esforço e cessa ou com medicamento sublingual ou com o esforço. Perfeito? Também pode estar relacionada com o estresse emocional e conforme o controle do estresse ela melhora. Quando a gente vai avaliar esse paciente com dor torácica, e aí depende da queixa dele, ele apresenta de origem isquêmica, nós temos que solicitar os exames complementares. Então, todo pronto atendimento, todo ambulatório, todo serviço de emergência é disponível e deve ser disponível de um eletrocardiograma. Enquanto você está avaliando o paciente com história e exame físico, você já está pedindo para fazer um eletrocardiograma desse caso. Os exames laboratoriais ajudam a complementar o diagnóstico em tempo hábil, tá? Então, solicitar os marcadores de lesão miocárdica tem efetividade desde que a queixa clínica tenha importância e tenha um início satisfatório deles haverem alterado. Outro exame fundamental, fácil de obter, deve ser obtido em todo serviço que tem um pronto atendimento, um serviço de emergência, um serviço de porta aberta, um ambulatório, mesmo que seja, teu consultório, é o raio-x de tórax. Ele vai te ajudar a diferenciar se eu tenho alguma patologia intratorácica, pulmonar ou musculoesquelética que pode estar levando a isso. Agora, os outros exames, ecocardiograma ou exames de avaliação específico para isquemia miocárdica, se você tem um quadro clínico definitivo, tá, ou provável definitivo de isquemia, você vai solicitar ele a nível ambulatorial, dependendo da gravidade, ou a nível internação, dependendo da gravidade dele. Aí, no caso, o teste ergométrico, a cintilografia, o ecoestresse, a angiotomografia, a arteriografia coronariana, e assim por diante. Numa síndrome coronária aguda, nós estamos falando aí de dor torácica com a maior frequência, tá? Ela envolve um amplo espectro de condições clínicas que vão desde a isquemia, tá? Então o paciente muitas das vezes não sente nada, até um evento clássico típico. Ele sempre tem que ser abordado com seus fatores de risco. Se ele tem idade condizente com uma isquemia, então acima dos 45 anos,
mais especificamente acima dos 55 anos para o homem e 65 para mulheres, onde aumenta a chance, a probabilidade desse paciente ter uma doença de origem isquêmica cardiovascular, associado ou não a fatores de risco, desde o fator de hereditariedade. Lógico que eu posso ter um fator de hereditariedade, um paciente com um infarto abaixo dos 30 anos, pode acontecer. Tá? Pode ter também pacientes que têm uma hereditariedade associada a uma dislipidemia familiar, ou própria dele, ou um diabetes. Tudo isso são fatores que contribuem para a chance clínica de desenvolver essa manifestação clínica. Dentro da dor torácica de etiologia isquêmica miocárdica, a coronariopatia, ou a doença coronariana aguda ou crônica, é muito comum e a sua fisiologia basicamente está envolvida com o processo aterosclerótico. Então, se eu tiver um paciente que tem uma dor em aperto, em opressão, em sufocação, provavelmente esse paciente tem um nível alterado de colesterol, quer ele induzido primariamente ou ele pode estar causado por outros fatores de risco, como a hipertensão, como diabetes ou o próprio tabagismo. Lembre-se que o mecanismo de dor ele envolve alterações neurosensoriais, anatômicas, tá? Por déficit circulatório a nível coronariano, que vão estimular os mecanismos perceptivos de dor. Aqui está um exemplo de uma artéria coronariana obstruída por uma placa aterosclerótica, levando a uma isquemia, consequentemente, a isquemia ativa os mecanismos neurológicos de dor e vão provocar o sintoma referido. Se nós temos uma causa para isso, que é a aterosclerose leva a uma queda na oferta de oxigênio, tá? No fluxo coronariano especificamente, ou eu posso ter um fluxo coronariano que não supre adequadamente a necessidade do músculo. Então, se eu tiver uma dor característica de angina, eu tenho que pensar em duas hipóteses. A primeira é por uma redução do fluxo coronariano, pode ser uma placa aterosclerótica. Ou a segunda, um aumento do consumo por não ter um fluxo coronariano adequado. Exemplo, o paciente é um hipertenso e mal controlado desenvolve uma hipertrofia ventricular esquerda. O que ele pode ter? O fluxo coronariano não acompanha o desenvolvimento da musculatura. Então eu tenho muito músculo necessitando de muito oxigênio, porém eu tenho pouca artéria mandando esse oxigênio para as artérias. Então, no momento que ele faz um esforço físico, ou no momento que ele passa uma situação de estresse, ele aumenta o seu batimento cardíaco, consequentemente ele aumenta o gasto energético, precisa de mais oxigênio e aí há uma limitação. Ele pode ter as duas coisas associadas, tá? Uma aterosclerose associada a uma hipertrofia. Tudo isso por si só vai levar, conforme o slide aqui está mostrando, à dor produzida ou desconforto torácico. Bom, o paciente, muitas das vezes, ele não queixa verdadeiramente. E eu, como professor de um tempo e também já médico há tanto tempo, tá? Estou bem frequentemente familiarizado com isso. O paciente, às vezes, ele te ajuda muito, ele vem explicando para você detalhadamente essa dor, que não tem diagnóstico que faça ser necessário, o diagnóstico clínico já é indutivo do sintoma, tá? Mas muitas das vezes ele também não refere adequadamente para você. Vai muito do perfil desse paciente. Então ele pode te ajudar ou ele pode também te deixar em dúvida, tá? Basicamente, a característica da dor torácica de causa isquêmica é aperto, opressão, pressão, queimação relacionada ao esforço físico. Aqui está a irradiação da dor. Como é que ela vai ser? Bom, toda dor ela tem características que vai desde a sua característica semiológica até a sua fatores associados, até os seus mecanismos de dor com irradiação ou não. No caso da dor de causa isquêmica, vejam que ela se localiza no precórdio ou no hemitórax esquerdo, podendo irradiar para a região cervical e da mandíbula e também para a região dos membros superiores esquerdo, principalmente na face ulnar do membro superior esquerdo. Ela pode ter uma origem epigástrica também que se assemelha a esse quadro. Então podemos ter ali, que vocês vão ver, um quadro originando a nível epigástrico causando essa mesma dor. Importante saber todas as características semiológicas da dor. Aqui estão exemplos
típicos antálgicos da dor de origem isquêmica. Vejam que esses pacientes, ao momento que eles tiveram a dor, eles adotam uma posição antálgica, é uma dor precordial, tá? Que adota até o sinal clínico de Levine, tá? Você vê que está localizado, ele adquire uma atitude de tentar amenizar a dor, ou ela pode ter também irradiação. Veja que esse outro paciente está irradiando a dor para o membro superior esquerdo, está com dor referidamente irradiada. Quando nós vamos avaliar esse paciente com dor, o exame físico é fundamental. Então, faz parte do exame físico a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Então, vamos avaliar esse paciente com dor torácica de causa isquêmica. O que a gente pode encontrar no exame físico de cardiologia isquêmica? Presença de terceira ou quarta bulhas, tá? Que vão dar um prognóstico dessa doença. Presença de sopros, principalmente de etiologia mitral. Checar se ele está com sinais de tamponamento ou de retorno venoso exacerbado ou de sinais de insuficiência cardíaca direta. Tipo, esse paciente pode estar tendo um tamponamento pericárdico ou uma turgência jugular, pode ser decorrente de um processo isquêmico agudo, tá? Avaliar a parte pulmonar. Sempre é bom auscultar o tórax e o paciente na posição sentada, a parte pulmonar. Ver se ele está com estertores crepitantes, que podem ser decorrentes de uma insuficiência cardíaca desencadeada pelo processo isquêmico. Complementa, faz um raio-x de tórax para excluir outras causas, tá? Avalia o eletrocardiograma. Lembro, eletrocardiograma com dor típica, clínica, no caso de causa isquêmica, não afasta o diagnóstico. Eu posso ter um paciente com eletro normal, tá? Com dor provavelmente ou definitivamente anginosa, não afasta o diagnóstico, não vai por eletro para confirmar diagnóstico, tá? Ele faz parte complementar do diagnóstico. Os marcadores de lesão miocárdica também, eu tenho que saber se justifica a solicitação desses marcadores e que tempo que eu devo solicitar. Eles têm um tempo hábil que eles começam a ocorrer na corrente sanguínea, tá? E aí eles vão começar a dar modificações sugestivas em um processo isquêmico. Toda vez que a gente avaliar um paciente, lembre-se de adotar a posição dele deitada e avaliar se tem estase jugular. Aqui no caso que eu citei, né, a 45 graus, porque uma vez que esse paciente tiver uma patologia ou um sintoma, um sinal clínico envolvido assim, mostra para você uma certa gravidade da doença que está referindo a principal queixa. Tá? Vejam, o eletrocardiograma em si, ele pode estar normal. Se eu tiver dor, ele não afasta o diagnóstico. O eletro ele é complementar. Muitas das vezes o paciente pode chegar com dor típica, tá? E eletrocardiograma normal. Aí o profissional avalia, faz qualquer medicação analgésica, manda ele embora. O que acontece? Ele evolui com alteração eletrocardiográfica, tendo ou não dor. Então ele pode ter um eletro, desde que seja normal, tá? E evoluir para alterações patológicas, ou já vir com alterações patológicas. Na sequência do eletro, vocês veem que o eletro está normal, tá? Pode ter corrente de lesão, no caso aqui do rosa, subepicárdica, pode ter uma isquemia subepicárdica na margem inferior direita, tá? E pode estar normal também na margem superior direita, está normal. Então os dois eletros de cima mostram uma normalidade desse paciente, ele não tem alteração nenhuma no momento. Porém, os abaixo são patológicos, então ele tem uma infra de ST na parede de V1 e V2, que é o diagnóstico da parede septal, tá? Porém ele tem um supra de ST na parede inferior, D2, D3 e EVF. Esse supra de ST, chamado corrente de lesão subepicárdico, dá um diagnóstico em virtude da queixa clínica de infarto agudo do miocárdio. Tá? Então o eletro pode estar normal ou pode estar patológico. Pode estar patológico com supra de ST ou com infra de ST ou com alterações na inversão na onda T. A onda T ela pode estar invertida e se ela for de causa isquêmica, ela é invertida simétrica. Então ela é simétrica invertida, diagnóstico de isquemia miocárdica. Supra de ST, diagnóstico de isquemia miocárdica, infarto. Infra de segmento ST, isquemia miocárdica do tipo subepicárdica. Pode ser um infarto, pode ser uma angina. Então, várias etiologias que a gente pode manifestar. Quando a gente pega um paciente com dor
Então nós devemos exame físico, história clínica, solicitar o eletrocardiograma, não afastar através do eletrocardiograma nenhum diagnóstico inicial, não vamos correr o risco, tá? E solicitar os exames laboratoriais, desde que esse paciente tenha um início condizente com alterações, principalmente os marcadores mais precoces. A mioglobina, ele é um marcador que altera precocemente, porém nada específico para a doença do coração. A CK-MB altera em torno de 6 horas, então tem que ter 6 horas do início da dor para começar a ter elevação nível plasmática da CK-MB, assim como também a troponina. Então não adianta chegar um paciente que tem meia hora de dor, vai lá, solicita uma CK-MB ou uma troponina, sai o resultado negativo, faz o eletro negativo, dá alta para casa, o paciente vai ter um evento agudo, às vezes retorna para você com alteração no eletrocardiograma, ou ele pode ter uma morte súbita também relacionada a isso. Então é importante saber em que momento que começou a dor e saber se eu vou pedir os exames agora ou eu vou aguardar um tempo mais para ter um melhor diagnóstico. Principalmente, por quê? Porque existem laboratórios que dão um diagnóstico errôneo, tá? E aí ajuda a confundir mais. A CK-MB, ela é o clássico solicitado em todo pronto atendimento, tá? Lembrar de solicitar a CK-MB fração massa, tá? Que ela vai dar maior especificidade a nível de músculo cardíaco se está tendo alguma lesão envolvida. Geralmente, ela se altera em 3 horas em diante, mas principalmente a partir da 6ª hora ela já está alterada. Ela é boa quando eu quero fazer um controle, se o paciente, no caso, teve um infarto, eu vou ver se está tendo critérios de reperfusão a nível miocárdico. Mas, para diagnóstico, ela ajuda, desde que seja corretamente solicitada e especificamente solicitada, no caso, a fração massa. A troponina, essa sim, é o que vai ajudar laboratorial, tá, a te dar o diagnóstico de um processo isquêmico agudo. Tá? É extremamente específica para o músculo cardíaco, as outras já nem são tantos, e elas têm um início gradual dela, onde vai dar a especificidade. Bom, o processo troponina, geralmente ele vai estar elevado cerca de 50% nas primeiras horas. Então, o ideal, quando eu pego um paciente com dor torácica típica, é solicitar a partir da 6ª hora de início dos sintomas, onde vai ter a maior porcentagem dele estar elevado, decorrente do processo envolvido no caso da isquemia. Bom, como é que nós vamos fazer um diagnóstico? O que a gente vai ter que avaliar disso? Diante do quadro clínico, dos fatores de risco do eletrocardiograma, nós vamos ter um prognóstico para esse paciente. Na dor torácica, nenhum achado clínico isolado é útil na exclusão. Então não vai chegar para mim com dor torácica e falar, tá com uma dor torácica, não conta a característica da dor, tá? Não tem fator associado, não especifica nada da dor. Muito fácil chegar lá no pronto atendimento, tá com uma dor no peito, solicita um eletro e para por isso aí. Não, é interessante abordar corretamente dor torácica. Lembre-se que uma das principais causas de atendimento na emergência no Brasil e nos Estados Unidos, com alta mortalidade, é a dor torácica e principalmente alta mortalidade, alto índice de complicações por um diagnóstico mal realizado. Então, saber investigar com exame físico e com exames complementares corretos faz parte de avaliar esse quadro. Temos aqui uma sequência por um dos serviços de cardiologia que adota o que a gente vai fazer um paciente que chega com dor torácica. Então, todo paciente que chegar com dor a nível epigástrico até a região cervical, atendimento na sala de emergência. Tá? Monitore esse paciente, oxigênio para esse paciente a nível de catéter nasal, acesso venoso e eletrocardiograma. A partir do eletrocardiograma, eu tenho várias sequências a ter. Ele pode estar normal. Aí eu vou investigar, manter esse paciente internado por um tempo hábil de até 12 horas. O correto é manter todo o paciente com suspeita clínica de dor torácica, de probabilidade isquêmica, deve ser mantido em observação por até 12 horas, sendo nesse período de internação a cada 3 horas um eletrocardiograma, tá? E marcadores de lesão miocárdica, CK-MB ou troponina. A cada 3 horas, a partir da CK-MB pode ser solicitada, mais específico a partir da 6ª hora e a troponina também a partir da 6ª hora. 2 marcadores, tá? Troponina ou 2 marcadores de CK-MB, positivo ou negativo, confirmam ou afastam um diagnóstico de uma isquemia, no caso mais
interessante, que pode ser uma angina instável, tá? Ou até mesmo um infarto com supra ou sem supra DST. Porém, o eletrocardiograma, ele pode ter alterações dinâmicas, ele pode ter um bloqueio de ramo esquerdo, sugere uma patologia fortemente de origem isquêmica. Eu posso ter um supra DST, aí no caso com dor associada, é um infarto agudo do miocárdio, ou até mesmo uma angina vasoespástica, ou um infra do segmento ST, que é uma corrente de lesão subepicárdica, tá? Ou uma inversão não da T, podendo ou ambos estarem associados, também traduzindo um isquêmico recente agudo. Característica desse paciente, tá? Tirada aqui do livro do Netter, tá? O que faz esse paciente ter dor? Vejam, o frio, principalmente entrando agora no inverno, tá? Muito comumente esses pacientes têm crises frequentes de vasoespasmo, até mesmo de oclusão das artérias, induzida pelo frio. É um fator externo que causa, tá? É o peso pós-alimentar, tá? São fatores que contribuem para esse paciente desenvolver um fator de risco grande para a doença coronariana. Outra causa de dor torácica, e aí no caso ela é não isquêmica, é a pericardite, tá? O que é uma pericardite? Geralmente é um processo inflamatório, tá? Da membrana que envolve o coração, o pericárdio. Ela é constituída por duas partes, uma visceral e uma parietal, tá? Que vocês relembram lá da anatomia, e o processo inflamatório resultante do comprometimento do folheto parietal, o qual ele é inervado. Então tem um processo inflamatório a nível de folheto parietal, tá? Causa uma dor. A dor geralmente está associada a algum processo que acomete essa membrana. Pode estar associada também à pleura, tá? Então posso ter uma pleuropericardite, mas geralmente eu posso também estar só envolvido. Exemplo, o paciente tem um quadro inflamatório, tá? Ou ele usa algum medicamento que causa inflamação a nível de pericárdio, tá? Ou até mesmo uma doença tipo hipotireoidismo pode levar a desencadear uma pericardite com ou não comprometimento de derrame pericárdico. Bom, na fisiopatologia nós temos desde infecções, tá? Então principalmente infecções virais, mas podem ter causas bacterianas, tá? Eu tenho outros fatores de risco, pode ter um trauma de tórax, doenças autoimunes, posterior a um quadro de infarto, as cirurgias cardíacas, ao uso de medicamentos, muito comumente usado na cardiologia, tipo a hidralazina, o uso pode desenvolver, pode ter uma etiologia viral em indivíduos jovens, principalmente, tá? Então ela é uma dor que vai muitas das vezes associar um processo inflamatório. A característica dela, vocês vão ver, que ela se apresenta de outra forma diferente da causa isquêmica. Como eu disse, tem uma inflamação no músculo visceral, na membrana, aliás, visceral do pericárdio, que leva a essa dor especificamente. Que jeito que é essa dor? É uma dor reto-external que piora com a inspiração profunda e com a tosse. Pode irradiar para ombros, para dorso, para o pescoço, tá? Dependendo. Pode estar associado a um derrame pericárdico, tá? Pode ter dispneia associada, pode ter febre, pode ter ausculta com atrito pericárdico. Lembre-se que a história clínica com exame físico vai te ajudar muito no diagnóstico disso aí. Então, no caso da pericardite, é uma dor reto-external que piora com a inspiração profunda, com a tosse, podendo ter irradiação e podendo ter outros fatores associados. Totalmente diferente da causa isquêmica. A pericardite pode complicar, tá? Pode evoluir com derrame pericárdico, então tem uma pericardite com ou sem derrame, tá? Ou até mesmo evoluir o derrame pericárdico com tamponamento cardíaco. Aqui uma imagem de um ecocardiograma, vocês vejam ali a nível de onde está aquela região escura, mais escurecida, na porção mais basal do ecocardiograma, que temos sinais de derrame pericárdico. Então, isso aqui é uma imagem de um processo inflamatório, tá? Do pericárdio causado por um derrame pericárdico associado. Antigamente a gente via muito disso, e vocês devem ter visto isso na semiologia, paciente com grandes derrames pericárdicos, associado ou não à pericardite, adota uma atitude típica do paciente, atitude genopeitoral ou de prece maometana, tá? O que acontece? Esse paciente com essa patologia, ele tende a provocar uma queda no retorno venoso, o que vai ajudar a melhorar a dor envolvida. Então o paciente adota essa posição antálgica, tá? Que vai favorecer a diminuição do retorno venoso para ele, consequentemente os sintomas relacionados. Tá? Outro tipo de dor torácica é de causa cardíaca, não isquêmica, que é a dissecção da aorta. Lembram
que dentro do tórax não existe só o coração, existem outros órgãos, tá? E dentre os outros órgãos, a patologia com uma alta enfermidade, com uma alta mortalidade, principalmente 50% dos óbitos acontecem na primeira hora, que é a doença, processo inflamatório expansivo de aorta, no caso, a dissecção de aorta, tá? Principalmente porque acomete pacientes frequentemente mal conduzidos e que são hipertensos. Como é que acontece isso? Eu tenho um processo expansivo e degenerativo da camada média, tá? Então elas perdem a elasticidade das fibras musculares. Consequentemente, eu vou levar a um processo aneurismático, tá? Dilatação, que é a característica da dissecção de aorta. Aqui para vocês uma imagem, um desenho, tá? O que acontece com a aorta normal e a aorta que tem um processo inflamatório na camada média ou íntima, levando a sua dilatação, dito comumente de aneurisma de aorta. Tá? 75% dela acomete indivíduos adultos e principalmente na última década de vida. Por quê? Não só pela hipertensão, mas por um processo inflamatório de aterosclerose. Há um enrijecimento e essa aterosclerose leva à destruição das camadas musculares. Então, a pressão arterial comumente mais alta nesses indivíduos, ou mesmo indivíduos mais jovens, com hipertensos mal controlados, tem uma lesão que vai levar a um processo inflamatório expansivo, tá? Com, consequentemente, grave risco de vida. Como é que é essa dor? Uma dor forte, tá? De início súbito, de forte intensidade, tá? Que se irradia, tipo rasgando, tá? Irradiando para as costas, região interescapular e abdômen. Então é o paciente que do nada, tá? Ele tem uma dor tipo rasgada, tipo facada, tá? Da região do tórax para o dorso, interescapular, tá? Ah, o que ele tem de história clínica? Ele é hipertenso, ou um indivíduo já idoso, hipertenso ou não. Ele tem uma grande probabilidade. A característica clínica dessa dor já te dá o diagnóstico na sala de emergência se esse paciente tem um sintoma associado a uma dissecção de aorta. Tá? Ela pode estar associada a patologias, então pode acontecer do paciente ter uma dissecção de aorta crônica ou agudizada ou aguda e evoluir com sintomas de AVC, de síncope, de insuficiência cardíaca, de infarto, tá? De má circulação em membros superiores, de uma dor abdominal, de uma insuficiência renal aguda ou até mesmo um sangramento gastrointestinal. Então, pessoal, todo paciente que tem uma dor torácica deve ser interrogado. História da dor. No caso da dor torácica cardíaca não isquêmica, tipo rasgando, certamente é uma dor de origem por dissecção de aorta. Ou é uma dissecção aguda, ou é uma dissecção crônica agudizada, ou é um aneurisma que dissecou. Tá? Ela irradia para a região interescapular, tá? Está associada a sintomas, então muitas vezes o paciente pode chegar simulando infarto, uma má circulação dos membros, um AVC, mas geralmente ele vai ter alterações importantes. Na primeira hora, se esse paciente sobreviver, 50% já está salvo, porque a mortalidade é alta. É semelhante a um infarto agudo do miocárdio. Tá? O exame físico, lembre-se que a história clínica é fundamental associado ao exame físico, tá? Então, olhar os pulsos, que eu falei no início dos slides, avaliar os pulsos de membros superiores, carotídeos, abdominal e de membros inferiores. Na presença de assimetria ou sintomas neurológicos, uma coisa ou outra ou ambas, associado à dor torácica, pode avaliar que esse paciente tem um quadro vascular aórtico envolvido. A ausculta pode mostrar um sopro, no caso de insuficiência aórtica, um sopro diastólico localizado no foco aórtico, acessório, ou foco aórtico específico. Também pode ter sinais de tamponamento cardíaco. Vejam que as situações vão se associando. O diagnóstico é difícil, o aprendizado é fundamental. Tá? Um outro quadro de dor, tá? Aí já não é específico de patologia cardíaca nem vascular, de patologia pulmonar, são as pleurites, tá? Processo inflamatório semelhante ao pericárdio, gerando uma pericardite por acometimento do folheto parietal, tá? Que tem o processo envolvido de inervação, tá? Como é que é o quadro clínico das pleurites? Dor localizada em um hemitórax, tá? Com sensação de peso, pontada ou facada. Característica piora com a dor ou com a respiração profunda. Então, se eu tenho uma dor respiratória dependente, ventilatória dependente,
localizado no tórax, tipo sensação de peso. Ah, uma sensação de peso. Ah, mas é de facada. Tá, mas o que mais que ela tem? Peso pode ser isquemia. Facada ou rasgada pode ser aneurisma de aorta ou dissecção de aorta. Mas ela piora com a respiração? Piora. Então, caracteristicamente, ela pode ser uma característica pleurítica, tá? Associada com sintomas. Tosse, tá? Pode acontecer de ser um quadro associado a uma doença de aorta. Pode, mas também vamos separar o joio do trigo aqui que está melhor, tá? Então, toda dor característica localizada em um hemitórax, de característica em peso, em pontada ou facada, a dor de isquemia é precordial, tá? A dor por dissecção de aórtica, ela é enrasgada e facada que irradia para o dorso interescapular, tá? Diferente dessa, não piora com a tosse, essa piora com a tosse ou com a respiração, sugere um processo pleurítico, tá? Outra causa, pneumotórax, tá? O pneumotórax a gente pode ter por várias causas, traumático, tá? Ou não traumático. Então eu posso ter um trauma torácico, tá? Leva uma compressão, levando à formação de um pneumotórax. Também vai dar uma dor ventilatória dependente? Próximo. Tá. O que vai contribuir para esse paciente ter? Bom, o pneumotórax ele pode acontecer de origem traumática, tá? Ou ser espontâneo. De repente o paciente é um DPOC, tá? Ou por tabagismo, ou por outra etiologia, tem um DPOC, ao longo do tempo, depende da doença que ele está envolvida, do tempo que está exposto, ele desenvolve um pneumotórax espontâneo. Como é que é o quadro clínico disso? Uma dor pleurítica e dispneia associada, de início súbito, tá? Em decorrente da dor, a dispneia geralmente vem decorrente da dor. Se a gente estiver com dor, a gente limita, inclusive a respiração, ou fica hiperofegante, tá? Mas é uma dor pleurítica, então ela piora com a respiração, tá? Associado à dispneia, podendo ter tosse ou não. O exame físico, o que a gente vai notar nesse paciente? Chegou com uma dor torácica, tá? O que a gente tem que saber? Lembre-se, exame físico é fundamental. Queixa principal dele, tá? Dor. Ah, ele não tem dor, ele está com dispneia. Ah, não, ele está com dispneia com cianose. O exame físico mostra o quê? Baixa no murmúrio vesicular. Então a gente vai escutar esse paciente, o murmúrio vesicular está diminuído no lado acometido, com hipertimpanismo, a percussão. Então tem ar em excesso, tá? Tem excesso de ar ali. A expansibilidade limita, o excesso de ar, no caso, limita a expansibilidade dos pulmões, tá? E consequentemente da expansão do ar, da propagação do frame do tórax vocal, levando a alterações típicas no pneumotórax, tá? O que a gente vai ter mais também? Dependendo do tipo do pneumotórax, pode ser do tipo hipertensivo, onde vai ter deslocamento dos vasos do mediastino. No caso, a traqueia também tem. Então é importante checar esses sintomas com o exame físico e que vão, com o exame complementar, dar um diagnóstico para você. Aqui está uma imagem radiológica, tá? De um tórax, tá? Mostrando um pneumotórax. Então, suponhamos que seja um paciente tabagista, evoluiu com um DPOC grave, tá? E que faz espontaneamente um pneumotórax. Vejam que é onde está a seta ali indicada, não vemos parênquima pulmonar, não tem circulação. Comparem com o lado esquerdo do glúteo costal, que você vê os vasos pulmonares ali presentes, já do lado direito você vê que não tem, o pulmão está colabado, tá? O que mostra a imagem do lado direito de vocês. Tá? Outro caso, um pneumotórax hipertensivo, tá? O que está acontecendo? Um desvio da traqueia para o lado do pneumotórax, tá? Também vítima de acidente de trânsito ou de doença específica do parênquima pulmonar, pode acontecer isso. Outra causa de dor torácica, frequentemente encontrada em pacientes, tromboembolismo pulmonar. O que acontece? Tá? Um coágulo que se localiza a nível de artéria pulmonar, oriundo dos membros inferiores, principalmente, mas pode ser oriundo da região pélvica ou até mesmo da região cardíaca. O paciente pode ter uma cardiomegalia e ter o risco de formar um coágulo, e esse coágulo ser de origem. Então, principalmente, tromboembolismo pulmonar, causa dele, membros inferiores, trombo, tá? Ou um coágulo que migrou, ou um êmbolo, tá? Que migrou pela cava até chegar a nível pulmonar, levando à obstrução da circulação pulmonar. Principal causa, trombose venosa profunda, tá? Então, tromboembolismo pulmonar tem correlação
com trombose venosa profunda com tromboembolismo pulmonar. A origem, processo inflamatório, processo de hipercoagulação dos membros inferiores, podendo também ser da cavidade pélvica, tá? Abdominal e também de causa cardíaca, mas principal oriente dos membros inferiores. Como é que é? A dor acontece por distensão aguda da artéria pulmonar. Então o êmbolo vai lá e obstrui abruptamente a artéria pulmonar, levando a uma distensão. O que causa isso? Bom, idade avançada. Quanto mais a idade, maior a probabilidade de ter um tromboembolismo, tá? Mobilidade reduzida, indivíduos acamados por cirurgia ou por outras patologias, indivíduos portadores de neoplasias, pode ser manifestações iniciais. Gravidez, tá? Também pode levar, todos sabem que no processo pós-gravidez ou durante a gravidez pode acontecer uma hipercoagulação, levar a um tromboembolismo frequente, ou pacientes que têm algumas comorbidades. Eu falei, pode ser de causa cardíaca, tá? O paciente tem uma insuficiência cardíaca, pode levar a desenvolver um tromboembolismo. O paciente tem um DPOC importante, pode levar também. Então, vários fatores levam a isso. O que acontece? O trombo oriundo dos membros inferiores ou da cavidade pélvica, tá? Migra através da cava inferior para o pulmão, passando pelo coração, lembrando também que ela pode partir do coração e chegar até o pulmão, obstruindo a artéria pulmonar. Obstruidamente lá. Imagem para vocês verem, tá? O que acontece quando há uma paralisação da circulação pulmonar por um tromboembolismo. Tá? Como é o quadro clínico? Uma dor súbita. Aí tá. A história vai dizer, lembrem-se, dor isquêmica é dor em aperto, pressão, sufocação. Tá? Dor por dissecção de aorta, rasgada, facada, da região anterior do tórax para a região posterior, interescapular, aguda, forte intensidade, tipo uma rasgada. Tá? Dor pleurítica, tá? Ventilatória dependente. Dor por pneumotórax, ventilatória dependente, acompanhada de espineia ou cianose, podendo estar acompanhada ou não. Dor por tromboembolismo pulmonar, dor torácica súbita, acompanhada de espineia súbita, tá? Então eu vou ter uma dor torácica, não tinha nada, que eu respiro, então ela é pleurítica, ventilatória dependente e de espineia súbita. Dois sintomas básicos, dispneia súbita, acompanhada ou não de dor torácica, pleurítica, que é ventilatória dependente, diagnóstico clínico, até que se prove o contrário, tromboembolismo pulmonar. O que vocês vão ver muito frequentemente em questão de prova e em questão de conduta a nível de consultório de vocês, de atendimento. Aqui tem uma imagem, tá, de uma tomografia mostrando onde a seta indica, o mais escuro ali, um trombo localizado no segmento das artérias pulmonares. A ausculta dele pode apresentar desde um murmúrio vesicular normal, tá, como a presença de ruídos adventícios, podendo ter sibilos, tá, pode ter diminuição do murmúrio também, dependendo da intensidade da obstrução. Mas se eu tiver dor torácica, ventilatória dependente, então pleurítica, associada à dispneia súbita, eu não tinha nada disso, comecei a ter, até que se prove o contrário, tromboembolismo pulmonar. Perfeito? Outras causas pulmonares, nós vamos ter a hipertensão pulmonar, tá? Tem uma dor associada também, semelhante à dor cardíaca não isquêmica, tá? Causas de neoplasia por compressão da pleura ou da estrutura óssea, então dores ventilatórias dependentes, tá? E as traqueobronquites também levam a dores, tá? Principalmente relacionada à respiração e com sintomas associados. Tosse e exame físico com roncos ou sibilos ou estertores presentes. A dor musculoesquelética, tá? É outra frequentemente. Muito comumente chega um paciente para mim lá no consultório com dor e ele refere, a dor é localizada, tá? Então uma dor empontada que piora com o movimento dos membros e do tronco, tá? O que pode ser? Uma dor especificamente musculoesquelética. Quais as etiologias? Pode ter uma costocondrite, chamada síndrome de Tietze, tá? Pode ser uma fratura de costela, ou por uma queda, ou fratura espontânea, fratura patológica. Pode ter um processo inflamatório, uma herpes zoster, tá? Que tenha levado a isso, levando uma nevralgia, uma neurite pós-herpética especificamente. São causas que podem acontecer, principalmente levando essa dor, que muitas das vezes assusta o paciente pelo seu sintoma.
Aqui, ó, localização para vocês, o que pode causar. Então, tem uma síndrome costocondral, chamada síndrome de Tietz, tá? Outras causam uma radiculopatia, uma neurite posherpética, que pode levar a sintomas associados da dor. No caso, uma dor ventilatória dependente, tá? O herpes zoster, ela segue o segmento do nervo acometivo, no intercostal, tá? Então, o paciente chega lá com dor para você, ventilatória dependente, localizada na região do tórax. O exame físico vai mostrar lesões típicas do herpes zoster. Agora, é uma dor que vem associada, não tem nada a ver, mas que manifesta muito frequentemente com quadros torácicos. As digestivas. Quem nunca viu um paciente, quem nunca às vezes já teve um sintoma associado, tá? E achou que era um problema cardíaco e na verdade é um processo digestivo, do trato gastrointestinal. A dor esofágica. A dor esofágica é uma dor que semelhante à dor isquêmica, cardíaca, tá? Porque ela é em constricção, tá? Limitante. Porém, ela leva a sintomas prévios, ou o paciente refere no momento sintomas gástricos esofágicos, tipo refluxo. Então, ele pode ter pirose ou regurgitação presente ao momento que ele está tendo essa dor ou que ele teve antes dessa dor. É uma dor em espasmo, por espasmo na musculatura. Muitas das vezes confunde com uma doença isquêmica miocárdica, pode sim, tá? Inclusive porque ela melhora com o uso de nitrato sublinguais, então não chega muito a fazer o diagnóstico pela medicação, mas pelo sintoma associado que esse paciente pode ter. A clínica dela, ela geralmente é reto-external, tá? Descrita como queimação, podendo estar associada com disfagia, com pirose, com eructação, tá? Ou um gosto amargo na boca. Patologias associadas, geralmente eu tenho refluxo gastrointestinal importante, tá? Ou uma hérnia de hiato associada, ou ambos também. Podem piorar com alimentação, tá? Pioram à noite, com a posição de deitar, então estão sempre associados com essas posições e com esses fatores de risco. Pode acontecer, dependendo do paciente, ter sibilos, ter tosse ou rouquidão, que é decorrente da irritação pelo suco gástrico da árvore traqueobrônquica e da orofaringe, levando a isso. Uma outra causa de dor, aí é menos comumente, mas é decorrente de trauma, tá? Ou por trauma torácico ou espontâneo, que é a ruptura do esôfago, também chamado síndrome de Boerev, tá? Então eu posso ter um refluxo importante, uma hérnia de hiato, ou um refluxo importante devido à presença do suco gástrico, vai lesando a mucosa do esôfago, e a mucosa do esôfago não é preparada para suportar o suco ácido, ela acaba havendo uma erosão, uma perfuração com ruptura do esôfago, tá? É uma dor intensa, tá? Geralmente associada com um distúrbio circulatório, com enfisema subcutâneo no exame físico, uma dor bem frequente de processo grave, tá? Tem um processo infeccioso, porque por ali acontece expansão, né, do suco gástrico, lesão do tubo do esôfago, onde pode acometer o resíduo gástrico, evoluir para lá com resíduos alimentares e ter até mesmo uma mediastinite, sintomas mais complicatórios disso. É pouco comum, antigamente se tinha mais, mas hoje assim, é menos frequente em virtude do tratamento para as doenças péptico-ulcerosas, com os inibidores de bomba, ajudaram muito a diminuir a incidência dessa patologia. Aqui um exemplo para vocês do que acontecer na síndrome de Boerev. Outra situação, né, é a síndrome de Mayer-Weiss, que o paciente tem vômitos recorrentes, também pode levar a uma síndrome de Boerev. Então o paciente vomita frequentemente por um processo inflamatório gastroesofagiano, tá? Leva a lesão do esôfago e consequentemente complicação dessa síndrome de Boerev. Aqui está mostrando para vocês uma lesão, uma mediastinite, né, acontecendo decorrente de uma ruptura do esôfago, um quadro bem típico disso, pouco frequente hoje em dia. Outras causas que levam. Então, nós temos gastrointestinais que podem manifestar com a dor, nós temos a úlcera péptica, a colicistopatia e a pancreatite. Tá? Dores no epigástrico, ou na base do tórax, ou na região do hipocôndrio, que podem irradiar para o tórax, semelhante a um quadro cardíaco, porém de características clínicas totalmente diferentes. Tá? Como é que é isso? Os distúrbios gastrointestinais, a dor em queimação, em epigástrico, tá? Piora com a alimentação, tá? É a pós-prandial, tem sintomas associados, tipo eructação, é uma dor que melhora com ácido ou com alimentos, ou que piora com alimentos, tá? Pode estar acordado pela dor, tá? Ela pode estar associado a um espasmo do esôfago, pode, tá?
no entanto ela melhora com nitrato. Mas história clínica vai te ajudar bastante a diferenciar. Principalmente, tá? E o paciente refere que ela piora pós-alimentação ou não, com o decúbito. Então tudo isso tem que ser interrogado, mas faz parte de um diagnóstico diferencial. Aqui estão para vocês a biografia, eu procurei ser um máximo resumido para vocês, tá? Espero que tenha sido útil para vocês. Fico à disposição posterior para vocês perguntarem, tirarem suas dúvidas. Os livros de clínica médica explicam para vocês onde eu tirei essa biografia e acho que a aula também ajudou bastante a complementar isso. Obrigado pela atenção, até breve.